Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, Autodero do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E hoje eu vou analisar como você pode, como o escritor pode, com eficiência, descrever um ambiente sem descrever o ambiente, descrever através de ação, através de verbos. Isso é uma coisa que eu acho que ficou incrível, e eu vou usar de exemplo aqui O Inimigo do Mundo, do Daniel Caldela, que não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu falo desse livro aqui. Acho que realmente é um livro excelente, por isso que eu acho que é tão interessante analisar ele em vários níveis de profundidade, tá? E logo no primeiro capítulo, assim, na primeira página do primeiro capítulo, não é a primeira página do livro, a primeira página do livro é, né, lógico, né, a capa interna, mas na primeira página do primeiro capítulo, o Caldela, ele descreve um cenário usando ações. E isso eu achei muito criativo, achei muito interessante. Eu preciso fazer isso, eu preciso, em algum texto meu, descrever o ambiente de forma, né, não igual a ele, óbvio, mas também descrever o ambiente, escrever uma descrição de um lugar físico baseado nas ações que foram feitas ali dentro. E aí eu vou ler aqui para você e vou comentar como que o Caldela fez isso, como que eu acredito que todo mundo pode fazer isso. Vamos lá. Entrara na casa porque sentira fome. Lá havia cheiro de comida. Dos 2 homens que haviam tentado barrar sua passagem, matara apenas um. Não se importava, contando que chegasse ao seu objetivo. A casa tinha 2 andares. Era cheia de cômodos e móveis, mas ele achara logo a origem do cheiro. 2 mulheres haviam feito a menção de berrar, quando ele se aproximara, mas agora jaziam de pescoço quebrado, em silêncio. Ele não aguentava mais todo esse barulho, aquelas vozes incessantes em ajuntamentos intermináveis de animais e pessoas e coisas, sempre fazendo ruído. Olhara dentro da panela grande, pegara com as mãos, soltara um ganido de dor e deixara-a cair. O conteúdo fumegante havia se espalhado pelo chão, e ele se abaixara para devorá-lo. Então chegara à cozinha o homem calvo, que gritara e chamara todos os homens armados. Veja bem, qual que é a cena? A cena basicamente é essa figura, que é um homem albino muito alto, né, com um aspecto meio animalesco, sabe? É esse albino numa cozinha com gente morta no chão, com a comida espalhada no chão e ele comendo com as mãos e se sujando tanto do sangue quanto da comida. Essa é a cena. E acho que todos os escritores, a grande maioria dos escritores, tentaria mostrar do ponto de vista, de repente, né, de quem está enfrentando esse antagonista. Né? Seria algo do tipo, o cara chegou na cozinha, né, viu que tinha algo acontecendo, chegou na cozinha e viu isso. Viu esse homem com pessoas mortas ao redor dele, com comida e com morte no chão, e ele sujo no meio. Mas em vez disso, o Caldela narra o albino, esse antagonista, entrando na casa, tá? Só que ele realmente descreve da maneira tradicional. É dizer que a casa tinha 2 andares, cômodos e móveis. Sabe? Só isso que ele descreve. Mas ele logo passa pro cheiro. Então, quer dizer, isso mostra, ele estava seguindo o cheiro. Ele estava se guiando pelo cheiro. E você vê quantos verbos ele usa nesse parágrafo aqui, sabe? E aí, o Caldela narra tudo o que ele fez. Ele matou a pessoa, ele olhou a panela, ele derrubou no chão, ele se botou a comer, mesmo no chão, a comida, e aí chegou alguém. Você consegue ter essa imagem mental desse cenário através das ações que foram cometidas nesse ambiente. Então, e no caso, e como o Caldela está narrando a cena de ação, né, já tem a descrição de combate e morte antes disso, e tem combate e morte depois disso também. Poderia quebrar o ritmo da narrativa se o Caldela parasse e, a propósito, tá, eles estão na cozinha, a cozinha é assim, tem
uma panela aqui, tem uma pessoa ali, poderia, né, tanto faria falta essa descrição física do ambiente, como também poderia quebrar o ritmo da narrativa se ele parasse para descrever detalhe por detalhe. Em vez disso, o Caldela guiou o leitor através de ações, através dos acontecimentos, dos fatos que ocorreram ali dentro, e você consegue vislumbrar tudo que é importante para a cena. Você consegue ver a cena. Eu tenho uma imagem muito nítida dessa cozinha com gente morta, com comida no chão e com esse monstro ali dentro, né, essa ameaça grotesca ali dentro, tá? Eu consigo visualizar muito bem, mesmo com o Caldela fazendo pouca descrição, mas me dizendo em detalhes tudo o que aconteceu ali dentro. Então, isso que o Caldela fez é genial, tá? É útil para isso, para você não quebrar. Um exemplo, tá? Um exemplo de como isso poderia ser feito com outro gênero, tá? Uma coisa assim, nada a ver. Cara, imagina, tem isso muito em filme, né? Tem filme que mostra assim a câmera passando assim pela casa, aí tem um monte de roupa pelo corredor, né? E aí tem que vai pra cama e tem um casal ali, né? Enfim, né? Se amando na cama. Isso é útil. Imagina que se fosse, né, uma descrição também de um ambiente, uma história romântica ou hot, né, em que a descrição fosse essa, tipo, tirou a blusa, tacou no chão do corredor, né, tirou o cinto e largou debaixo da batente, sabe? Imagina se fosse também a descrição de tudo o que esse casal estava fazendo ao redor do caminho até chegar na cama, por exemplo, tá? Então isso aqui não serve só para cenas de ação, serve para qualquer gênero, tá? E dá pra imaginar, cara, dá pra se imaginar, por exemplo, né, de repente você quer descrever um colégio e tá os alunos no recreio, no pátio ou na quadra, né? E em vez de você, ou então numa aula de educação física, então em vez de você descrever aquele ambiente em que eles estão também, escrevendo, a quadra era retangular, tipo, a quadra ou o pátio era retangular, tinha bancos ao redor, tinha a escada ali, tinha a cantina assado. Em vez disso, imagina se a pessoa narra, tipo, comprou o lanche na cantina, comprou uma água na cantina, quer que seja, né, e caminhou até o banco, sentou ao lado de um amigo, e aí chutaram a bola em cima do personagem, sabe? Isso dá outro ritmo para a narrativa, e pode ser usado em qualquer gênero, pode ser. Eu já citei aqui de exemplo de um possível livro romântico ou hot, agora exemplo de um livro possivelmente adolescente, né? E isso pode ser usado também em descrição de ambiente de ficção científica, né? Em descrição de ambiente de terror, né? De qualquer coisa, né? Pensando, por exemplo, em ficção científica também, você quer descrever um veículo de ficção científica, seja um trem steampunk, seja uma nave espacial de space opera. Em vez de descrever todo o ambiente, todo o painel, todas as luzinhas, descreve o personagem entrando naquele ambiente, de repente, ele acorda, né, no dormitório, caminha de um lado para o outro, chega até o assento dele na cabine de comando, senta e começa a operar, por exemplo. Tá? Então você também tem toda a descrição na prática de como seria esse veículo, sem precisar parar e descrever também da maneira clássica, né? E de repente, já que isso aqui é uma cena de ação, né? Imagina que fosse também, ele tá tipo dormindo na cama dele, no dormitório, e aí ele sente um sacolejar, né, de todo o veículo, ele cai no chão, a luz vermelha pisca, ele sai correndo para a cabine de comando, senta na posição dele e começa a trabalhar, né? E sim, ao mesmo tempo entendendo o que está acontecendo. É um acidente? Algum obstáculo colidiu no veículo? Estão sendo atacados? O que está acontecendo? Né? E pode ser importante para o leitor conhecer aquele ambiente, mas se você quer começar com uma cena de ação, uma cena empolgante, uma cena de adrenalina, seja um combate ou não, pode quebrar o ritmo. Você parar para descrever tudo para aí narrar a ação. Você ambientar o cenário através da ação. Pode ser útil independente do seu gênero, porque você está focando, no caso, no que está acontecendo e, de quebra,
você junto descreve o cenário. No caso do Caldela, o cenário não é assim. Aquele cenário ali, ele é muito passageiro. Você não volta para aquela casa depois dessa cena, por exemplo, né? Então, realmente, para o Caldela fazer uma enorme descrição daquela casa seria ruim, né? E a solução que ele encontrou, que foi genial, foi descrever através da ação. No caso, né, se o veículo, que eu usei de exemplo, for um veículo importante para a história, faria falta, de repente, uma descrição mais detalhada em outro momento, né? Se por exemplo, a cena de sexo que eu falei antes, se é na casa do personagem principal ou da principal, talvez você precise narrar com mais detalhes o ambiente em outro momento também. Mas, de repente, se é uma situação casual, né, em que esse ambiente não vai voltar depois, você vai voltar a conhecer esse ambiente por qualquer motivo narrativo, né, poderia ser um problema também você narrar a casa em detalhes para depois não voltar nela. Esse que é essa também que é uma das questões que podem te ajudar, em vez de você narrar cômodo por cômodo, tijolo por tijolo, você só diz o que está acontecendo de forma que induz o leitor a imaginar, leitor ou leitora, a imaginar o cenário sem, de fato, descrever o cenário, só narrando as ações que ocorreram ali dentro. Essa é a dica de hoje. Comenta aqui embaixo algum tipo de cenário, algum tipo de ambiente que você conheceu através de ações e por que você achou que isso foi bom naquela história em específico. Sinceramente, eu não lembro agora de outro cenário que eu conheci dessa forma, através de ações, mas quando eu encontrar alguma situação como essa, eu volto aqui e faço outro vídeo para também dar de exemplo, tá? Mas você que escreve também, recomendo que você, ao menos, no mínimo assim, para você variar a sua escrita, você, uma vezinha pelo menos, em vez de dar toda a descrição, você dá ações que ambientam o cenário, em vez de só ficar sendo enciclopédico, ficar sendo didático para uma descrição. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.